Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. Vamos revisitar as notícias que mais impactaram essa semana aqui na TV das Bênçãos do Pai. Vamos iniciar a edição de hoje com a atualização do valor do salário mínimo. A contribuição mensal do microempreendedor individual, o MEI, também será reajustada a partir desse mês. Acompanhe os detalhes na reportagem da Ana Luísa Abreu. A Kedma é empresária no ramo de vendas de moda praia. A loja existe há 30 anos. O negócio foi passado de geração em geração pelos seus pais e, apesar de todos os desafios, empreender foi a melhor escolha de sua vida. Em 2014, meu pai teve diagnóstico de Alzheimer, eu trabalhava fora, CLT, não tinha noção do que era trabalhar dentro de uma loja, não gostava, mas hoje se tornou a minha filha. A loja se tornou minha filha. Foi uma coisa de mãe para filha, eu acredito que isso foi uma conquista dela, para entregar nas minhas mãos todo o amor que ela tinha. Eu me emociono porque é uma história que faz relembrar todos os desafios. E ser empreendedor hoje é isso. Não é nada fácil, mas algo que a gente não pode desistir, que a gente tem que ter perseverança, fazer o que tem que ser feito, não se envergonhar e mostrar o seu produto. Um grande desafio para quem empreende foi lidar com a pandemia. Nessa loja de moda praia, a alternativa encontrada foi se reinventar para fazer o capital girar. Redes sociais. Comecei a me expor, fazer meus vídeos, mostrar os produtos, entregar na casa dos clientes. E aonde eu moro, que é uma região aqui próxima de chácaras, falo para vocês, 70% das minhas vendas foram eles. Depois disso, voltando ao normal, fiz o curso no Sebrae, que foi algo assim, de agosto para cá, para mim, foi um divisor de águas. Gosto de falar, porque realmente é a verdade, né? Então, fiz esse curso, me dediquei, né? Faço os meus vídeos, tenho o meu celular, o vídeo, não tenho, falar assim, mas você tem grana para você bancar tudo isso? Não tenho. Empreendedor é trabalhando, é um processo. Você compra, vende, gira o produto, paga seus boletos, compra, vende, paga boleto. Sobra um pouquinho? Sobra. Mas aí você já tem que pensar o que você pode fazer para melhorar o seu negócio. Todo dia é um desafio, todo dia é uma luta, mas o importante é você ir em frente. Assim como a Kedma e sua mãe, muitos brasileiros trocaram a CLT pelo MEI. Mas atenção! Com o novo valor do salário mínimo para 2024, com um reajuste de quase R$ 100, a contribuição mensal do microempreendedor individual, o MEI, será alterada. Todo ano nós temos aí o ajuste, né, do salário mínimo e com ele, né, muda aí para o microempreendedor individual o valor da arrecadação mensal. De acordo com o salário mínimo, que foi de R$ 1.412, 5% desse valor é destinado ao INSS, que dá aí um valor de R$ 70,60. E além do INSS, aquele MEI que é da atividade de comércio e indústria paga também o ICMS, que é R$ 1,00. Então daria aí R$ 71,60 para quem é dessas atividades, né, de comércio e indústria. E o MEI, que é da atividade de prestação de serviços, também paga o ISS, que é R$ 5,00. Então, daria aí um valor de R$ 75,60. A analista também explica o que os microempreendedores precisam fazer para evitar multas e a exclusão do Simples Nacional. Nós auxiliamos, nós orientamos o MEI em relação aos boletos, né, que eles têm em aberto. A gente orienta que esse MEI ele tenha uma gestão para que não aconteça, né, de ficar inadimplente com a Receita Federal. A gente faz a negociação, o parcelamento aqui no Sebrae. Então, esse microempreendedor individual ele pode contar com o nosso apoio, né, para ficar em dia.
Os novos valores começam a valer nos boletos com vencimento para 20 de fevereiro de 2024, referentes a janeiro. Os caminhoneiros precisam ficar atentos, uma vez que a cobrança é diferente. Está em discussão no Congresso Nacional uma forma de aumentar o faturamento do microempreendedor, mas nada está definido ainda. Está sendo discutido, aumentar o faturamento do MEI anual para até 141 mil, Hoje permanece o valor de até 81 mil anual e até um colaborador, O MEI pode contratar até um funcionário. E aí está sendo discutido aumentar para 141 mil e dar o direito ao MEI de contratar até 2 colaboradores, mas isso ainda está em discussão, Realmente permanece os valores de até 81 mil no ano e até um colaborador. Essa semana marca um ano das invasões aos prédios dos 3 poderes em Brasília. O 8 de janeiro é lembrado como um dia de vandalismo e destruição. Como estão as instituições e como estão os criminosos? A Lohane Castro traz detalhes sobre esse assunto. Domingo, 8 de janeiro de 2023. Uma data que marcou a capital federal e deixou marcas que jamais serão apagadas. Os prédios dos 3 poderes foram invadidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inconformados com o resultado das eleições de 2022 e com a posse do atual presidente Lula, pediam um golpe de Estado. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a invasão e depredação do Congresso, Palácio do Planalto e STF foi planejada para que o Exército tomasse o poder. Um ano depois, se você olhar para os prédios, parece que eles foram restaurados e tudo voltou ao normal. Mas por trás disso tem uma conta milionária. A União já gastou mais de 16 milhões de reais para restaurar os prédios da Praça dos 3 Poderes. O dinheiro também foi usado para recuperar parte das peças históricas que ficavam expostas e foram vandalizadas. Porém, apenas uma parte pode ser restaurada. Os atos golpistas fez com que o presidente Lula ganhasse apoio até mesmo de parte da oposição, que não concordaram com o vandalismo. Sob o ponto de vista do governo, é fato de que ali no primeiro momento o governo, desde a transição, tinha um problema não de legitimidade, mas tinha um problema de acomodar um pouco os ânimos da oposição ou da antiga situação, pessoas que eram ligadas ao ex-presidente Bolsonaro e que, de alguma maneira, sobretudo na perspectiva dos eleitores e da classe política, obstaculizavam muito esse começo do governo Lula. A gente esperava muita animosidade e ela naturalmente viria, talvez não veio na intensidade esperada por força dos acontecimentos no 8 de janeiro. É inimaginável naquele momento que o país, ou pelo menos o país comprometido com a República, com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, não se unisse em torno da defesa intransigente, primeiro, do resultado das eleições e, segundo, das instituições brasileiras, porque foram todas elas ali, desde o Executivo ao Legislativo e, sobretudo, o Judiciário, atacadas por aquele ato de vandalismo lamentável que marcou muito negativamente a história recente do país. Mais de 1.400 pessoas foram presas por participação ou financiamento dos atos golpistas. Até agora, a Justiça já condenou mais de 30 pessoas por invasão aos prédios públicos. As penas, somadas, chegam a 17 anos de prisão. 65 pessoas continuam presas preventivamente, aguardando o julgamento do Supremo. Dentro da seara jurídica, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que aquilo ali tratava-se de crimes de natureza multitudinária, ou seja, muita gente com o intento de produzir aquela ação ou ato criminoso, porque depredar patrimônio público, invadir a sede dos 3 poderes, atentar contra o Estado Democrático de Direito, todos são crimes tipificados no Código Penal. Então, desde que exista este ânimo para fazer esta ação criminosa e que você esteja ali no meio daquela multidão compartilhando deste ânimo, entende-se pela natureza dos crimes multitudinários que
você, independente de conseguir individualizar, se você chutou um vaso, ou se você rasgou com canivete, um carpete, qualquer coisa do tipo, se você estava ali, você incorre nos mesmos crimes por força das circunstâncias e por força da natureza multitudinária daqueles crimes. Então, dito isso, quando eles, a parte da oposição ou de pessoas que estão inquietas em relação a esse julgamento, arguem, por exemplo, não tem a individualização das condutas, etc. Não se explora a individualização das condutas por se tratar de um crime de natureza multitudinária e cuja individualização ela é muito difícil, se não impossível. A economia circular é um modelo de negócio que prioriza a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. É uma estratégia econômica sustentável em crescimento. Vamos explorar uma dessas iniciativas na reportagem preparada pela Ana Luísa Abreu. Um dos principais desafios da atualidade relacionados ao meio ambiente é a grande quantidade de resíduos gerados pela população. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP, alertam que a quantidade de lixo produzido no Brasil aumenta a cada ano. Em 2022, o Brasil reciclou apenas 4% dos quase 82 milhões de toneladas de resíduos. Todo o restante foi despejado em locais inadequados e impróprios para a decomposição. Em contrapartida a essa realidade, nasceu há 7 anos o maior programa socioambiental em caráter educativo de economia circular da América Latina. Ao todo, já foram recolhidos mais de 1.200 toneladas de tampas plásticas e repassados 3 milhões de reais para entidades assistenciais participantes. O Tampinha Legal é o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular, de iniciativa da indústria de transformação de plásticos das Américas. Nós, agora, comemorando 7 anos de Tampinha Legal, comemoramos esses expressivos números que já se somam a mais de 700 milhões de tampas plásticas que foram recolhidas por verdadeiros exércitos de mãos voluntárias que compreendem o valor do material plástico. 100% dos plásticos são recicláveis. Não importa se é o pacote do biscoito, o pacote do feijão ou do arroz, tudo que é de plástico, aquela carcaça do liquidificador ou a carcaça do computador, por exemplo, todas essas coisas que nós temos de plástico, elas precisam retornar para a indústria para que elas sejam produzidas novos artefatos plásticos. Isso se chama economia circular e é o que o Tampinha Legal propõe. Com mais de 3.000 pontos de coleta distribuídos por 8 estados brasileiros, o programa está presente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Goiás e no Distrito Federal. O Tampinha Legal cadastra instituições e entidades assistenciais do terceiro setor, que são responsáveis por recolher as tampas plásticas. Mas toda a população pode participar, ajudando na reciclagem. Cada instituição abre o seu ponto de coleta aonde quiser, num posto de gasolina, numa floricultura, numa loja de roupas, não importa a atividade comercial que está sendo desenvolvida ali, ou um órgão público, por exemplo, porque onde há pessoas, há resíduos. Os únicos seres vivos capazes de poluir são os seres humanos. Então, numa loja de roupas é possível ter um ponto de coleta? Sim, é possível, porque ali estarão pessoas que poderão entregar as suas tampas plásticas que estão dentro da bolsa, por exemplo. Todas as tampas plásticas fazem parte do Tampinha Legal.
Não importa o tamanho, o modelo ou a cor. Pode ser uma tampa de caneta ou de cola, uma tampa de pomada ou de creme dental ou de medicamento, ou uma tampa de pote de sorvete ou de balde de tinta, por exemplo. Não importa o modelo ou o tamanho da tampa. Se é tampa, se é de plástico, é tampinha legal. Então, nós precisamos entender que 100% dos plásticos são recicláveis, devem retornar para a indústria e valem dinheiro. A instituição Educandário São João Batista existe há 84 anos em Porto Alegre. Essa entidade filantrópica atende mais de 160 crianças e é uma das que recebe assistência do Tampinha Legal desde 2016. Tampinha não importa a cor, o tamanho, se ela for doada, ela vai gerar 100% dinheirinho. Não importa se é 1 centavo, se é 2, ela não vai ficar parada, ela não vai envelhecer, ela não vai perecer. Então, quando tu ganha tampinhas de doação, tá? Tu tem uma poupança. Quando tu separa ela por cor, com a ajuda de voluntários, tu tem o dinheiro. E uma coisa muito importante, toda vez que um doador junta tampinha, ele cria um vínculo com a instituição. Porque na tua casa, aqui no Rio Grande do Sul, eu brinco que num churrasco, tu já junta de cara umas 5 tampinhas. A tampinha do refrigerante, a da maionese, a de um temperinho. Então, as tampinhas, elas estão no nosso cotidiano dentro da nossa casa. Então, é muito fácil. E aí, tu tá tomando banho, abri o shampoo, vou guardar para a entidade que eu ajudo. Lembrei da instituição. E aí, o doador vai trazendo a tampinha e vai conhecendo aquele lugar, vai criando um vínculo de confiança. Em 6 anos de parceria, cerca de 140 mil quilos de tampas plásticas já foram arrecadados, revertendo em mais de R$350 mil para a instituição. Com a ajuda do Tampinha, o Educandário realiza suas atividades cotidianas e também auxilia na educação das crianças e dos adolescentes. Ele foi muito generoso à medida em que ele deixa a entidade usar aquele recurso não só para materiais, mas também para recursos humanos. Se eu tiver que pagar uma professora que faltou a grana para pagá-la, ou um auxiliar de serviços gerais, o gás, a água, a luz, a internet. As instituições, mesmo que elas não tenham lucro, elas têm despesas. Então, para nós, tampinha é dinheiro. Dinheiro que paga despesa de funcionamento e contribui para o tratamento efetivo de uma criança e para a educação dela. Agora vamos falar sobre alimentação. Os preços subiram muito. Você sabe por quê? A Lohane Castro nos traz respostas. O corredor do arroz e feijão vive vazio. Também com os preços nas alturas, os brasileiros ficam assustados e acabam deixando de levar a comida mais tradicional do país. A Dona Maria até olha, mas prefere economizar. Tá muito abusivo, né? E é um negócio que todo mundo tem que comer, né? E fica difícil para viver hoje, né? Porque você vê que o salário aumenta só um pouquinho, né? E as coisas sobem de uma vez, sobem muito. A Associação de Supermercados disse que o preço médio do arroz subiu mais de 3% em setembro do ano passado. A época também foi marcada por mudanças bruscas nas temperaturas de todo o país, com fortes chuvas em algumas regiões e em outras muito calor. No acumulado dos últimos 12 meses, o arroz teve alta de 18%. 2 motivos, tá? O primeiro é o motivo interno. 72% do arroz produzido no Brasil é feito no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul vem sofrendo com muitas chuvas. Tem impedido o plantio do arroz lá nas regiões produtoras. E o atraso nesse plantio, a dificuldade desse plantio, pode reduzir a safra brasileira, fazendo com que a gente tenha uma dificuldade de preço. Segundo motivo, o mercado internacional. O arroz está batendo os preços no mercado internacional no valor que desde os últimos 15, o valor mais alto dos últimos 15 anos. E a consequência disso são estoques mais apertados mundialmente. Países importantes como Tailândia, Índia,
tem travado um pouco suas exportações e, consequentemente, tirado mais arroz do mercado, e tudo isso aí tem feito com que o preço desse grão tenha atingido os patamares tão elevados. E como esse aumento não foi apenas para o consumidor, os empresários tiveram que driblar os preços. Quem coloca o preço lá, vai lá e coloca o cartaz, é quem fica como vilão, porque a população não analisa tudo isso que acontece antes do produto chegar aqui. Nós somos o último elo da cadeia, então a gente fica meio que como vilão dessa história. E para nós é ruim, porque tem um impacto significativo de redução na venda desses produtos, o que faz com que impacte também no nosso faturamento. Mas impacta forte também na nossa margem, porque para não repassar todo o custo para o consumidor, a gente segura esse preço, ou seja, a gente não aplica a nossa margem integralmente. A gente reduz a margem para não aplicar esse aumento de uma só vez para o consumidor. Outro setor que sofreu aumento foi o da hortifruti. Nesse supermercado, o quilo da maçã está R$ 13. Já o da batata e da cenoura na casa dos 10. Os consumidores disseram que mesmo com o preço alto, lá ainda está mais barato que em outros lugares. Caro em todo lugar, mas aqui parece que é o mais em conta para a gente comprar esse aqui, porque os outros estão bem caros. E ainda assim a senhora encontrou cenoura por R$ 10? R$ 10, R$ 9,99, R$ 10, né? No caso desses produtos, são produtos que agora, nesse momento, quando começou a ter chuvas mais excessivas, eles acabaram interferindo também na produção desses produtos. E eles vinham sofrendo com uma dificuldade na falta de chuva, né? Uma vez que são culturas irrigadas, e a irrigação ela acaba sendo prejudicada pelo menor volume de água. O menor volume de água acaba afetando a produção desses produtos, fazendo com que os preços se tornem mais elevados. E o cenário para os próximos meses não é nada animador. O arroz deve continuar caro. Porque o arroz ele vai depender ainda de uma safra de arroz que ainda está por vir, né? A gente deve ter colheita de arroz só aí no final desse semestre. O mercado internacional não dá sinalizações de melhoras nesse momento. Então a gente vai ter que depender realmente do clima daqui para frente. Olhar mais para cima, ver se vai ter algumas mudanças. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Estamos de volta para levar até você as notícias em primeiro plano aqui na TV Pai Eterno. O Dia de Reis é celebrado em 6 de janeiro e nessa época que acontecem as Folias de Reis. Elas celebram a viagem e a visitação dos Reis Magos ao Menino Jesus. E a repórter Daiane Rodrigues acompanhou de perto uma folia, mostrando a emoção e a tradição nas ruas aqui do município de Trindade, em Goiás. Vamos acompanhar. Escutai, preste atenção. Ai, ai, ai. Chegou o momento de relembrar e celebrar a viagem e a visitação dos Reis Magos ao Menino Jesus. Época de folia, uma tradição popular católica que engloba músicas típicas, pousos e bênçãos. Hoje, nas nossas tradições, né, que a gente vem trazendo de gerações em gerações, a gente sai com a bandeira de Santos Reis, né? Geralmente nos dias de Santos Reis ou na semana de Santos Reis, visitando as casas, levando, louvando, né, a Santos Reis, levando a palavra, né, do sagrado para cada um dos donos da casa. Temos almoços, nossos pousos, que são todos marcados antecipadamente, né? Isso até chegar no dia da entrega, onde que a gente faz todo um festivo, né? Em louvação Santos Reis, em louvação Menino Jesus. As roupas usadas pelos foliões sempre são coloridas. Os instrumentos musicais mais utilizados são viola, sanfona, pandeiro e tambor. E o grupo é bem organizado, cada um tem uma função. E para ela abençoar. Ai, ai.
Hoje a gente começa com os alferes, né? Que é aquele que vai carregando a bandeira, que vem à frente. Mas antes do alferes ainda tem uns palhaços, né? Tem uns palhaços que vêm ali fazendo suas brincadeiras, que representam os soldados do rei Herodes, né? Na época que mandou matar o menino Jesus, né? E ele se arrependeu ali, ele prostou quando ele viu o menino Jesus. Então vem os palhaços, logo a mais vem a bandeira de Santos Reis, né, com o alfere, vem o embaixador, capitão responsável e vem toda a companhia. Atrás logo vem a caixa, vem o pandeira, né, geralmente tem um reco-reco. O Danilo é embaixador da Folia de Reis Maísa, grupo formado por moradores de Trindade. Cresceu em meio ao reisado e leva bem a sério a tradição. Isso já vem de gerações por gerações, né? Ali começou com meus avós, lá na cidade de Jussara, Goiás, né, onde que passou por meus pais. Meu pai foi palhaço de folia, minha mãe até hoje comanda algumas folias em Trindade, tira as folias dela, e passou pra gente, né, já desde da barriga dela a gente já tocava uma folia, né, e agora vem os nossos filhos, né, os nossos mais novos, para dar sequência e não deixar a nossa tradição acabar. Quem também aprendeu desde pequeno é o Aniel. E quem pensa que ele não sabe o que significa cada momento, se engana. Já tem 5 anos que ele se dedica à Folia de Reis e confirma seu sentimento pelos Reis Magos. Eu amo Santos Reis. Muita gente aprende a viver essa tradição com amigos e nunca mais para, porque se apaixona e vive de forma profunda cada momento. Um amigo meu chegou na minha casa, pediu um pose, folia. Pensei demais para poder dar a resposta para ele, né? Aí falei para ele que podia vir com o pessoal dele. Aí dessa época para cá com os outros. Aí eu entrei junto com ele. Eu amo os 3 Reis Santos. Para mim não tem festa melhor do que eu estar junto com meus amigos numa folia. Para quem é folião, o dia começa bem cedo. Eles tomam o café da manhã oferecido por quem deu o pouso e depois se unem para a despedida. É aí que a emoção toma conta. Saída do pouso, começa o giro. É hora de passar pela casa de amigos, familiares e vizinhos para levar as bênçãos dos 3 Reis Magos. As cantigas emocionam demais o coração daqueles donos da casa que vai recebendo as folias. Então, cada cantiga que a gente vai cantando ali é muito emocionante. Para esses arranjos lindos, cada um tem uma função com a voz e cumpre com amor essa missão, usando o dom dado por Deus. Eu canto para Santos Reis com maior alegria, com amor e carinho. Então a gente vou para todo lugar, vou para Brasília, nós vamos para todos os lugares que chama a gente estamos lá cantando para Santos Reis, para alegrar, né? Santos Reis é muito poderoso, já recebi muita bênção e bênção de Santos Reis. Então Santos Reis para mim, ele é pai, é filho, é tudo. E a dona Luísa não vem sozinha. O esposo a acompanha e assume com amor o papel de folião, independente da missão que lhe é dada. Eu ando na folia, eu faço 5 vozes, 4 vozes, 3 vozes. Eu aprendi pelo livro, pelo pessoal que ensina a gente. O amor e a dedicação dos foliões são retratos do sentimento de cada um pelos Reis Magos. E representa muito viver esse momento tão especial do ano. Para mim representa muitas coisas boas, muitas coisas maravilhosas, poder estar louvando Santos Reis, Menino Jesus, né? E todos os nossos santos católicos. O Santuário de Bom Jesus da Lapa recebeu romeiros de vários lugares do país no dia de Santos Reis. Teve até a apresentação dos ternos e folias de reis. Vamos ver. O primeiro final de semana de janeiro no Santuário do Bom Jesus da Lapa foi marcado pela chegada de centenas de romeiros que vieram pedir e agradecer ao Bom Jesus pelas graças alcançadas e também celebrar o dia dos Santos Reis. Eu tive uma graça imensa com minhas filhas quando nasceu minhas gêmeas. Foram para um leito do hospital, desenganada,
E o bom Jesus, o Santo Rei, Nossa Senhora Aparecida deu a cura de minha filha, de minhas filhas. Hoje estão completando, agora em janeiro, 31 de janeiro, 29 anos. Levei 4 meses na cama, minha filha, dando trabalho à minha filha. Eu pedi a ele, se ele me tirasse da cama, para eu tirar da trabalho à minha filha, quando eu pudesse eu vinha visitar ele. Uma das tradições mais marcantes do dia é a apresentação dos ternos ou folias de reis, e esse grupo percorreu uma longa distância para se apresentar diante do presépio da Igreja da Lapa. É um grande prazer imenso de eu me representar aqui com o meu povo, ao lado de todos os irmãos, na frente de uma maravilha dessa, cantar um Santo Rei e você está dando o apoio. E é com essa apresentação e a celebração do batismo do Senhor que o santuário finaliza o tempo do Natal. Mas quem vier visitar a Igreja de Pedra e Luz neste mês de janeiro ainda vai poder visitar o presépio que vai estar montado, assim como participar de outras celebrações, como a festa do Bom Jesus dos Navegantes entre os dias 11 e 14 e a festa de São Sebastião de 17 a 20 de janeiro. Neste mês de janeiro, algumas paróquias do Brasil já estão com vagas abertas para o curso de preparação para noivos. Cada paróquia organiza um calendário de ofertas desses cursos, com base nas datas dos casamentos comunitários ou individuais. Acompanhe. O matrimônio é um dos sacramentos mais importantes para a Igreja Católica. Ele está inserido nos sacramentos de serviço, ou seja, é uma vida de doação. Deus se alegra por cada casal que se encontra, vive o amor e querem construir juntos uma família, baseada nos princípios da fé e dos valores cristãos. Após tomar uma das decisões mais importantes da vida, que é com quem queremos dividi-la, vem um próximo passo muito importante para os casais: a preparação para a vida matrimonial, também chamada de curso dos noivos. Neles, o casal se prepara para futuramente se tornarem marido e mulher. A preparação do curso dos noivos é responsabilidade da pastoral familiar e a formação acontece em média durante 2 ou 3 dias, a partir de um roteiro trabalhado a nível nacional. Cada paróquia organiza um calendário de ofertas desses cursos, com base nas datas dos casamentos comunitários ou individuais. Larissa e Eudes se conheceram ainda muito novos, na adolescência. De lá para cá, o amor amadureceu e namoraram por longos anos, até que decidiram dar um grande passo na relação. A gente conheceu, a gente era muito jovem ainda, eu tinha 15 anos, ele ia fazer 17. E ele foi lá pedir meu pai, né, se eu podia namorar com ele. Meu pai deu as regras, aí logo tudo se ajeitou. Se encaixou. Então, a gente ficou namorando por 10 anos. Por ele, a gente tinha que ter casado mais cedo antes, né? Mas assim, eu falava assim, não, amor, a gente tem que esperar mais. Eu tô muito nova ainda, tem que estudar, tem que formar. Tudo no tempo de Deus. Quando for a hora certa, a gente vai casar. Aí até que a gente noivou, né? Arrumou as coisas do casamento durante 1 ano. Foi tudo perfeito, foi assim, do nosso jeitinho mesmo, sempre que a gente sonhou. Após aceitar o pedido de casamento, os jovens sabiam que precisavam fazer o curso. Para eles, esse período foi muito especial e fonte de grandes aprendizados. Durante a nossa trajetória, nós dois já havia concluído a Eucaristia e fizemos juntos a Crisma, que foi mais um aprendizado para nós dois, e também concluímos o curso de noivos, que foi um aprendizado excelente, que teve uma duração de 2 finais de semana,
E foi muito bom, foi um aprendizado excelente, nos ensina muito sobre família, como lidar no relacionamento, como enfrentar assim os momentos de dificuldades, como se tratar o relacionamento bem. Fala também um pouquinho da união, isso, né? Então lá teve também muitas dinâmicas mesmo da a gente participar, assim, como assim, conviver um com o outro mesmo, pra gente viver feliz. O tempo passou. O casamento aconteceu em 2019 e foi uma grande noite inesquecível para todos os presentes. Casados há quase 5 anos, hoje eles olham para trás e sentem orgulho de toda a trajetória construída até aqui. Agora, em agosto de 2024, vamos completar 15 anos da nossa trajetória. É um caminho longo, tem os seus altos e baixos, mas com fé, com amor, sempre tendo compreensão um com o outro. Agora, em setembro desse ano, a gente vai fazer 5 anos de casado, né? Então, assim, todo dia é um aprendizado, né? Porque casamento é bênção de Deus, né? Que é muito bom, a gente é muito feliz. Com essa linda história de amor, o desejo do casal é aumentar a família muito em breve. A gente pretende formar uma família em breve. Sim, com certeza. Eu acho que esse ano de 2024 vai, hein? Com certeza, já está na hora. Porque o tempo tá passando, né? Então a gente tem que aumentar a família aí, né? Tudo no tempo de Deus. O nosso Pai se agrada em ver seus filhos e filhas se relacionando com amor, obediência e respeito, cumprindo o principal mandamento deixado para nós, que pode ser encontrado no livro de 1 João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos descobrir um mundo de fé em movimento. Mergulhamos no coração da diversidade com a Pastoral dos Nômades, que oferece suporte espiritual aos ciganos, circenses e parquistas. Vamos acompanhar na reportagem preparada pela Daiane Rodrigues. Ela surgiu a partir de uma aclamação do Papa Paulo VI numa romaria cigana por ocasião do ano jubilar em 1975. Mas só 10 anos depois foi oficializada, quando o então bispo de Caxias do Sul, Dom Benedito Zorzi, trouxe da Itália o padre Renato Rosso, possuidor de uma grande experiência mística de caminhada com os nômades. A partir daí o trabalho ganhou mais força. Sacerdotes e membros das comunidades começaram a acolher, compreender e atender os irmãos nômades na busca da encarnação evangélica e da enculturação. A Pastoral dos Nômades tem 2 padroeiros. O bem-aventurado Zeferino Jimenez, que foi o primeiro cigano reconhecido mártir da fé. O martírio ocorreu quando ele tinha 75 anos. Ele morreu vítima da perseguição religiosa, fuzilado por defender um sacerdote e por se negar a desfazer de seu rosário. Foi enterrado em uma cova coletiva e seu corpo nunca foi encontrado. Isso durante a Guerra Civil Espanhola, na década de 30. Ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II no dia 4 de maio de 1997. A outra é a beata Emília Fernandes, que durante a Guerra Civil, o marido foi recrutado para servir no exército. Ela tentou evitar e os 2 foram presos. Ela foi incluída em um grupo de 40 jovens presas por serem católicas praticantes. Emília estava grávida e uma dessas mulheres teve compaixão dela. Elas viraram amigas e Emília quis aprender a rezar. Ela aprendeu o sinal da cruz, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. A diretora do presídio ficou sabendo que a cigana estava sendo catequizada e por isso ela foi castigada em uma cela de isolamento. Ela deu à luz na prisão, mas morreu segurando o rosário poucos dias depois, porque não foi atendida como deveria. A igreja considera que Emília foi mártir, porque foi castigada até a morte,
e podia ter sido liberada se negasse a sua fé e se traísse a pessoa que a ensinou a rezar. Foi beatificada em 25 de março de 2017. São muitos os agentes espalhados pelo Brasil onde a Pastoral dos Nômades é solicitada. Nesses anos de caminhada e atuação, foram muitas conquistas, como o decreto que institui o Dia Nacional do Cigano, em 2 de maio, dedicada a Santa Sara Kali, padroeira e protetora dos ciganos em nível mundial. Também tem o Estatuto dos Ciganos, que está em tramitação no Senado Federal Brasileiro, onde estabelece, entre outras normas, de moradia, inclusão social, escolaridade e outros. E a inclusão dos ciganos no grupo de povos e comunidades tradicionais. Outra vitória recente da Pastoral dos Nômades foi a formatura de Dinha, da comunidade cigana de Porto Seguro, que fica na Diocese de Eunápolis. Ela conseguiu erguer o diploma após anos de estudo em pedagogia e comemorou, torcendo para que mais ciganos conseguissem tal conquista. Apesar dessas conquistas, o trabalho continua firme para combater o preconceito, a discriminação e a rejeição. Daqui a pouco eu estou de volta com as principais notícias aqui da TV Pai Eterno. Estamos de volta com mais notícias em primeiro plano. O barco Hospital Laguna Negra, no Amazonas, funciona com o apoio de voluntários. Quem faz esse trabalho afirma que é uma troca de experiência e também uma oportunidade para crescer como ser humano. É um barco que está à procura de histórias e conquistas que moldaram este sagrado lar. Vamos ver. Muitas vidas foram transformadas pelo atendimento do barco Hospital Laguna Negra. E essa mudança não acontece só na vida de quem é atendido pelo projeto, mas também por quem está disposto a ajudar. O Olavo é cirurgião dentista e tomou conhecimento do projeto depois que uma colega de profissão pediu a doação de equipamentos para o atendimento no barco. Quando a gente chegou lá, a realidade foi bem, a gente imaginava, mas parecia até pior do que a gente imaginava, né? O grau de má saúde, né, bucal mesmo, falta de cuidado, falta de orientação, principalmente com prevenção, faltava o básico. Então isso, né, tocou muito a gente nessa primeira vez que a gente foi e a gente acabou se animando aí uma segunda vez, mas já tentando corrigir as coisas que a gente não conseguiu, né, fazer na primeira vez. Então, numa segunda vez, uma segunda oportunidade em 2019, a gente voltou e já levamos materiais da área de canal para poder salvar dentes anteriores, principalmente, né, que quando dava cárie lá não tinha condições de tratar, a gente tinha que tirar. E a pessoa com dor, né? Então aí a gente já conseguiu tratar esses dentes, restaurar, então deu um pouquinho mais de estética e aumentando um pouquinho mais a autoestima daquele povo lá tão sofrido. E por lá foi um encontro de vidas. Cada pessoa com a sua história fez com que a experiência do dentista, que já participou 2 vezes do projeto, fosse enriquecedora. Tinha gente que ficava quieto por timidez, tinha gente que morria de medo e sentia um alívio, e a grande maioria, né, agradecia, chorava de emoção, principalmente os casos, né, onde tinham cáries grandes na frente, que a gente conseguia recuperar o dente, ela foi para lá achando que ia perder, e a gente bota o espelho, nossa, meu dente está aí ainda, então reações diversas, né? Mas todas elas, sem exceção, assim, sempre de gratidão. Você percebia, cada um de um jeitinho, né? Mas uma delas foi diferente e o marcou profundamente. Foi um menininho que eu atendi, eu não lembro mais o nome dele, era muita gente, mas ele foi pela primeira vez ao dentista, né? Passou comigo, eu atendi, fiz a limpeza, fiz o que precisava ser feito, e ele saiu, né, agradeceu, saiu. Aí passou um tempinho, acho que, sei lá, uns 15 minutos, ele bateu na porta, voltou. Aí no que ele voltou, né, minha esposa estava me ajudando na hora, ela abriu a porta, era ele. Ela falou, tudo bem, aconteceu alguma coisa, esqueceu alguma coisa? Ele, não, eu vim dar um presente para o doutor. O que é? Aí ele pegou, tirou do bolso um botãozinho verde, assim, um botãozinho. Aí eu olhei um botão, normal, né, não tinha nada demais, assim, eu olhei, muito obrigado e tal. Mas por que você decidiu? Eu fiquei curioso, por que você decidiu me dar esse presente? Eu agradeço, muito obrigado, vou guardar na minha carteira. Ele falou, não, era a única coisa de melhor que eu podia te dar, eu arranquei do meu boné. E para quem sente o desejo de abraçar a missão do Barco Hospital Laguna Negra,
O Olavo partilha o significado dessa grande experiência. Se eu puder dar um conselho, né, para as pessoas, principalmente da área da saúde, que estiverem aqui nos assistindo, que se tiver a oportunidade de pelo menos uma vez na vida ir num tipo de missão dessa, não precisa ser essa especificamente, mas qualquer tipo de missão voluntária, né, e principalmente em regiões carentes de acesso à saúde, né, vá uma vez para pelo menos sentir como é que isso transforma não só a vida das pessoas de lá ou de qualquer lugar, mas a nossa, muito mais a nossa. Então é bem legal mesmo, eu recomendo de olhos fechados. Eu convido você a acompanhar uma reportagem especial que a nossa equipe preparou. E nós estamos hoje aqui na construção da nova Casa do Pai para fazer uma retrospectiva desse ano de 2023. Hoje só tem coisa boa para a gente falar. Exatamente. André, mas sabe qual que é assim, a coisa que mais me impactou? Foi que no início do ano nós começamos montando toda a alvenaria. O Alô Devoto estava aqui no primeiro tijolo que foi fixado pelo Padre Marco Aurélio. Isso mesmo. E a gente vê um avanço enorme ali, já num dos braços da cruz. Ali, Vanessa, a gente assentou ali aproximadamente 50 mil blocos, né? Ali é um bloco estrutural. Então a gente veio um trabalho aí no começo do ano, aquisição de material, busca de fornecedor, que é um trabalho interno ali da engenharia, né? E aí a gente veio mostrar esse primeiro bloco sendo assentado, né? E quem pôde vir na Romaria, pôde visitar a obra, a gente recebeu aí aproximadamente 5 mil pessoas aqui durante a Romaria. E aí as pessoas puderam ver ali num dos braços da cruz, né? E identificar e vislumbrar a magnitude e o tamanho da obra. E toda essa estrutura de alvenaria pronta, né, Vanessa? André, essa estrutura já está pronta agora, desse braço da cruz com a alvenaria, já está finalizada? Uma parte dela, Vanessa, a estrutura aqui ela tem uma particularidade. Essa obra toda tem uma particularidade, né? A gente sempre fala da dimensão, dos tamanhos das peças, volume de concreto, e da alvenaria não é diferente. A alvenaria aqui, Vanessa, ela é como se a gente fizesse duas paredes. Então a gente fez uma parede do lado de fora, e aí depois a gente vem com a parede do lado de dentro. Então vai ficar uma estrutura no meio, Sim. um vazio no meio. Uhum. Os prédios, para quem mora em prédio, a gente chama isso de shaft, né? Que é um local onde passa tubulação de água, elétrica e por aí vai. Então essa estrutura aqui tem essa particularidade. E aí a gente está falando de uma parede de aproximadamente 1 metro de largura. Essa estrutura, esse vazio, né, a gente fez a parte externa da alvenaria e aí depois vem fechando a parte interna. A gente chegou a fazer um programa e falar sobre isso. Essa característica, Vanessa, é para dar mais conforto para quem estiver dentro da igreja, a parte de ruído, temperatura, então é para trazer um conforto para quem está ali. Entendi. E no outro braço da cruz, o que a gente teve de avanço? Aí foram os trabalhos que aconteceram, né, Vanessa? A gente mostrou essa transição saindo de um braço da cruz, do braço esquerdo da cruz, ele é 62 metros, toda a alvenaria sendo concluída. A gente fez essa alvenaria em 3 meses e do outro lado da cruz, do outro braço, as coisas foram avançando aos poucos. Tava no térreo. Tava no térreo, a gente estava no nível da praça, que é o nível do piso da igreja, né? Aí lembrando que esse nível da praça ele já estava a 10 metros de altura. Então a gente tinha uma estrutura já pronta, 10 metros, e essa estrutura evoluiu. E a gente veio contando, né, o passo a passo da execução, dos pilares, das vigas, né, de toda essa estrutura sendo construída. E aí hoje a gente está aí aproximadamente 30 metros de altura, Vanessa. Então a gente saiu de 10 e aí subiu 20 metros aproximadamente. Ah, mas 20 metros é pouco para um ano? Não é. Porque a gente está falando de uma estrutura muito grande, né? As peças muito volumosas, a gente tem pilar de 1 metro por 1. Em uma casa convencional, o pilar é 30 centímetros, né? Aqui a gente está falando de pilar de 1 metro, vigas de 2,5 metros, então é um trabalho muito grande, é muito aço, muito concreto sendo aplicado ali na estrutura. André, e a gente não pode também deixar de falar de algo muito importante que aconteceu nesse ano de 2023, que foi conseguir receber o maior número de pessoas aqui na construção. E olha, sempre que as pessoas me encontram, elas falam, nossa, eu adorei na obra, eu gostei demais de ir, de poder conhecer. Não só nas missas, mas um intensivo também que teve durante a Romaria. Isso mesmo, você falou muito bem, que a gente conseguiu trazer as pessoas para dentro da obra, né? A gente tinha as visitas, né, Vanessa? O ano passado a gente teve as visitas, mas as visitas elas aconteciam de uma forma guiada, com ônibus, as pessoas não conseguiam entrar na obra, pisar ali dentro da obra. E esse ano as pessoas puderam fazer isso, né? Tanto com a Romaria,
que as pessoas vinham, a visita era livre durante o dia todo, andavam pela obra, visitavam, identificavam a estrutura, o que a gente vem sempre falando, o que é braço direito, braço esquerdo, a grandiosidade da obra. Então as pessoas puderam vir ali. E aí teve as missas também que aconteceram, né, Vanessa? Que para a gente é muito gratificante, que a gente está construindo, né, o novo santuário justamente para celebrações, para receber as pessoas, para que a gente possa confraternizar e ter esse momento com Deus. E a gente isso já está acontecendo, né, Vanessa? Ai, é maravilhoso, gente, estar nesse lugar abençoado, numa paisagem bonita, numa igreja sendo construída com tanto amor, com tanto carinho e por conta da sua generosidade, viu? André, mas as expectativas para 2024, como estão? São as melhores. Finalizando esse ano, né, com essa entrega que a gente teve, para a gente é muito gratificante, para a equipe de engenharia, para a equipe da obra. A gente vê que a obra está evoluindo, está acontecendo. Quem é da cidade, quem passa aqui o dia a dia, vê que a obra está avançando, né, Vanessa? E aí a gente, para o próximo ano, evoluir aí no outro braço da cruz, a parte estrutural, a parte de concreto, dos pilares, das vigas. A gente subir aí por mais aproximadamente 25 metros esse próximo ano. Então a gente vai estar bem mais alto, a gente vem mostrar isso esse ano, né, próximo ano, Vanessa. E avançar em outros estudos de outras áreas, porque a obra não para, ela é dinâmica, né? Então a gente não pode esperar um setor terminar para a gente começar outro. E esse trabalho a gente já está fazendo desde agora. Então a gente já começou um trabalho aí há alguns meses para estudar quais os próximos setores, o que a gente precisa de mão de obra, de material para a obra ir evoluindo. Então o próximo ano é avançar com o braço direito da cruz, avançar em altura, em volume de concreto aplicado. Para você ter uma ideia, Vanessa, a gente já aplicou esse ano aproximadamente 700 metros cúbicos de concreto aqui. Nossa, então a gente vai aplicar nesse próximo ano mais que isso. Então é evoluir com o outro braço da cruz, né, o braço direito, e ver se a gente começa um outro setor. Eu tenho certeza que vem novidades aí para 2024. André, e outra coisa para a gente encerrar, que é importante falar, existe todo um planejamento. Não é assim, qual parte faremos agora? Como você falou, a obra dinâmica. Então, quem são as pessoas envolvidas? Que quantidade de pessoas estão nesse estudo para determinar quais os próximos passos? Vanessa, são muitas pessoas. Aqui tem aproximadamente 30 empresas trabalhando diretamente, desde pequenos fornecedores que vêm entregar, às vezes, um produto de limpeza para os banheiros dos funcionários, até empresas grandes que vêm trazer o aço, os materiais para a gente. Então a gente precisa lidar com todas essas empresas, sincronizar tudo isso, aí tem uma equipe de engenharia grande, 9 engenheiros aqui diariamente, controlando isso. Então, quando a gente fala, vamos começar um novo setor, vamos estudar. Então tem uma equipe planejando, vendo que material que a gente precisa, olhando o projeto, identificando o custo disso e trabalhando em cima para que a gente possa fazer um planejamento, apresentar isso para a diretoria e ver que andamento vai dar. André, a gente sabe que vocês fazem uma pausa agora com os funcionários, muitos não moram aqui na região, vão passar o Natal em casa, mas dia 3 de janeiro, é 3 de janeiro mesmo? Isso mesmo. Já está todo mundo de volta aqui? Todo mundo de volta, firme no batente, né, o que a gente fala, para a obra acontecer. Agora esse final de ano é o que você falou, muitos colaboradores aqui, porque é um trabalho muito particular, né? Então a gente precisa de pessoas experientes, que tenham domínio desse tipo de atividade. Então vem pessoas do Brasil todo. E agora está todo mundo final de ano, né, preparando para ir passar o Natal com a família. Então os colaboradores estão nesse processo, né? Eles estão em transição para ir descansar, passar o Natal com a família. E aí em janeiro a gente está de volta. O nosso programa Primeiro Plano se encerra aqui. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e me despeço de você desejando um excelente final de semana. Nos vemos em breve. Até mais!